E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. A gente está trabalhando no tópico de raiz de funções e a gente vai ver o último método de refinamento, por enquanto o último método de refinamento, pode ser que um dia eu venha gravar outros métodos de refinamento, mas por enquanto é o último, que é o método da secante. A gente falou sobre introdução, falamos sobre isolamento, falamos sobre refinamento, hoje é a última aula que a gente vai falar sobre refinamento, por enquanto, e depois a gente vai ter a aula de conclusão. Então anteriormente a gente já falou sobre a definição de problema, o que é o problema de raiz de funções. A gente falou sobre a fase de isolamento, e a gente falou sobre a fase de refinamento, a gente deu o algoritmo geral e os critérios de parada. A gente conversou sobre os métodos de intervalo, biseção e posição falsa. A gente falou sobre os métodos abertos, ponto fixo e Newton-Raphson. E hoje vai ser o último método que a gente vai estudar, como eu mencionei, que vai ser o método da secante. A gente vai ver como é a função de iteração do método, como é que é o comportamento dele, como é o algoritmo, qual é a condição de convergência e a ordem de convergência, e quais são as vantagens e desvantagens desse método. Bom, o método da secante ele é muito semelhante ao método de Newton-Raphson. Ele parte do método de Newton-Raphson. Ele tem o método de Newton-Raphson como base. Só que o método de Newton-Raphson tem um problema. Será que é fácil ou é difícil calcular essa derivada? Eu tenho uma divisão pela derivada, mas e se não for muito fácil calcular essa derivada de maneira analítica? Então o que eu faço? O que a gente faz a gente utiliza a derivada numérica. Você não precisa ter assistido às aulas de derivação numérica para entender como é que é o funcionamento do Newton-Raphson. Como é o funcionamento da secante, porque eu vou explicar o funcionamento da secante. Mas a ideia da secante eu não consigo calcular a derivada de maneira analítica, então a gente vai utilizar a derivada de maneira numérica. Como? A derivada no ponto x1 vai ser calculada, derivada em um certo ponto, vai ser calculada como f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Vai ser aproximado, na verdade, é uma aproximação, delta y dividido por delta x. Normalmente uma derivada é dy, a gente tem aquele dy dividido por dx, que é infinitamente pequeno. Só que a gente não vai pegar infinitamente pequeno, na verdade a gente vai pegar delta y dividido por delta x. Ou seja, f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então a gente vai utilizar essa derivada numérica justamente aqui nesse denominador do Newton-Raphson. Então a gente vai substituir aquele denominador por aquela derivada numérica. Graficamente o que vai acontecer é o seguinte. Lá no método de Newton-Raphson, eu tinha uma função que ela cruzava o eixo x e eu queria descobrir onde é que ela cruza o eixo x. Ou seja, qual é esse psi que está bem aí. Essa raiz é uma boa aproximação para essa raiz. Então, lá no método de Newton-Raphson, eu tinha uma certa aproximação inicial, x0, e eu calculava f de x0, e eu calculava a derivada naquele ponto. Só que aqui no método da secante, eu não vou conseguir calcular essa derivada nesse ponto. Por algum motivo, a função é muito difícil, é difícil de calcular a derivada, eu não quero calcular a derivada, então a gente não vai conseguir calcular essa derivada. Então, no método da secante, o que a gente faz a gente tem que ter um outro ponto, que aí aqui vai ser um ponto anterior, já que é o ponto anterior ao zero, eu estou chamando de o ponto no passo menos 1. Daqui a pouco vai ficar mais claro por que eu estou fazendo isso. E aí o que a gente vai fazer vai calcular a função, a própria função, não tem nada de derivada. A gente vai calcular essa função nesse ponto que é a aproximação do passo anterior. Tá? Então a gente tem duas aproximações, a aproximação do passo anterior e a aproximação do passo atual. Então eu tenho o x do passo menos 1, eu tenho o x do passo 0. Calculo o f do x do passo menos 1, eu calculo o f do x do passo 0. E aí, o que a gente vai fazer eu pego esses dois pontos e eu traço essa reta que passa por esses dois pontos. Então, essa reta, ela não é uma reta que necessariamente tangencia a função f de x. Muito provavelmente, ela não vai tangenciar a função f de x. E aí, justamente, a gente chama essa reta de reta secante. Ela vai cruzar a função f de x em dois pontos. Nos pontos x0, f de x0 e x-1, f de x-1. E aí, a gente vai pegar essa reta, o resto do procedimento é parecido com o método de Newton-Raphson. Então a gente pega essa reta e estica essa reta até ela cruzar o eixo x. E aí quando ela cruza o eixo x, isso vai ser a minha nova aproximação, que vai ser a aproximação x1. E aí eu vou calcular o f de x1, e aí eu vou pegar justamente dois pontos. Eu estou no passo 1, eu estou no x1, estou no passo 1, e aí eu pego o x do passo anterior, que é o x0, calculo o f de x0, já tinha calculado, na verdade, calculo o f de x1, que eu acabei de descobrir, e aí eu descubro essa reta que passa por esses dois pontos, x0, f de x0, x1, f de x1, e eu estico essa reta até ela cruzar o eixo x. Esse vai ser o meu x2. E aí o que eu faço agora? A partir do x2 eu calculo f de x2, e aí eu tenho dois pontos, o x1 f de x1, x2 f de x2. Traço a reta que passa por entre esses dois pontos, estico essa reta até ela cruzar o eixo x, e esse vai ser o meu x3. Então esse é o funcionamento da secante. Eu não tenho mais retas tangentes, eu vou ter retas secantes à função f de x. Sempre pegando dois pontos, o ponto atual e o ponto do passo anterior. E aí eu calculo f de x3 e assim por diante. Então, matematicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Lá no método de Newton-Raphson, eu tinha que o xk mais 1 ele era descoberto como xk menos f de xk dividido por f' de xk. Aqui o que a gente vai fazer vai aproximar o f' de xk justamente por esse ΔY dividido por ΔX.
é a f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Ou seja, a função no passo atual menos a função no passo anterior dividido pela diferença passo atual menos passo anterior. E aí a gente pega isso daqui e substitui naquele denominador. Então, no método secante, vocês vão ver alguns livros que vão dizer, olha, no método secante, o próximo x ele vai ser calculado dessa maneira aí. xk menos f de xk dividido por f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Perceba que aqui a gente tem uma fração, onde no denominador é uma outra fração. Então a gente pode passar essa fração no denominador, a gente pode inverter ela e passar ela multiplicando, né? Então vai ter livros, vocês vão observar aí, que dão que o método da secante ele pode ser utilizado com essa forma que também aqui. xk mais 1, ou seja, o próximo x, a próxima aproximação, vai ser calculado como uma aproximação atual, xk, menos essa forma que está aí, f de xk, multiplicado por xk menos 1, dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse denominador e multiplicar o xk, né? Multiplicar e dividir por esse denominador. Então isso vai me dar essa outra fórmula aqui. E essa outra fórmula é bem interessante porque ela tem algumas propriedades daqui a pouco que eu vou falar. Mas olha só, eu vou deixar essas contas para vocês fazerem em casa, mas o que diz o seguinte, o xk mais 1 ele pode ser calculado como o x do próximo passo, né? A próxima aproximação pode ser calculado como x do passo k menos 1 vezes a função f no passo xk menos x do passo xk vezes a função f no passo xk menos 1 dividido por f de x do passo k menos f de x do passo k menos 1. E aí, olha só, esse método da secante com essa fórmula do jeito que está aí, não por acaso é muito parecido com o método da posição falsa. Tá? Lá no método da posição falsa, a gente dizia que o x era a vezes f de b menos bf de a dividido por f de b menos f de a. Então lá na posição falsa, eu tinha uma média ponderada entre a e b, onde o a era ponderado por f de b e o b era ponderado por menos f de a. Aqui no método secante, se a gente utilizar essa fórmula, é o mesmo raciocínio. Eu tenho o xk menos 1 e o xk, e eu faço uma média ponderada entre eles. Então, o xk menos 1 ele é ponderado pelo f de xk, e o xk ele é ponderado pelo menos f de xk menos 1. Então, a fórmula é muito parecida. Por que a fórmula é muito parecida? Porque a ideia é a mesma. Eu tenho dois pontos, e eu traço uma reta que passa por esses dois pontos, e eu descubro onde essa reta cruza o eixo x. A diferença aqui é que lá na posição falsa, necessariamente eu tinha que ter um ponto, eu tinha um intervalo AB, né? Então, um dos dois, o A, ele estava à esquerda da raiz e o B estava à direita da raiz. Aqui no método da secante, não. Tanto o xk quanto o xk menos 1 podem estar do mesmo lado, podem estar os dois à direita, podem estar os dois à esquerda ou podem estar um de cada lado, né? Tanto faz. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho dois pontos, traço uma reta e descubro onde essa reta cruza o eixo x. Então vamos aqui para um exemplo. Então digamos que eu tenho essa função, x ao cubo menos 9x mais 4, com essa tolerância de 0,001. E aí eu tenho dois pontos, né? A gente sabia lá que no intervalo que vai de 0 até 1 existe uma raiz. Então eu vou pegar como aproximação inicial x0 o ponto médio do intervalo, que aqui é 0,5. E eu vou pegar como um ponto auxiliar, um ponto inicial auxiliar, que é um ponto anterior, que a gente vai chamar aqui, que é esse x do passo menos 1, que eu vou vou dizer que ele é 1. Né? A gente tinha um intervalo que é de 0 até 1, então eu peguei o ponto médio e eu peguei um dos extremos do intervalo, que é o 1. Então, no método da secante, a gente vai montar essa tabela. Eu tenho o passo K, eu vou ter o x do passo anterior, xk menos 1, e o x do passo atual, que é o xk. Vou calcular a função nesses dois passos, a função no xk menos 1 e a função no xk. Vou calcular o φ, que é a função de iteração. Perceba que a função de iteração vai depender do xk menos 1 e do xk. E aí eu calculo a diferença entre o resultado calculado pela função de iteração e o x do passo K. Onde essa função de iteração ela vai dar justamente, ela depende de dois valores, ela depende do xk menos 1 e do xk. E ela é calculada como aquela média ponderada que eu já mencionei anteriormente. Então, no passo 0, o x do passo k menos 1 vai ser justamente o valor 1. E o x do passo k vai ser o valor 0,5. E aí a gente calcula a função nesses dois pontos. Então, a função em 1 é menos 4 e a função em 0,5 é menos 0,375. E aí eu me pergunto, será que essa aproximação xk ela é boa? Ou seja, em módulo, f de xk é menor ou igual que a tolerância? Então 0,3750 é menor ou igual que a tolerância? Não é. Então eu vou para o próximo passo do método. Para a próxima etapa. Que vai fazer o quê? Vai calcular o φ, vai calcular a função de iteração. E para isso a gente vai utilizar justamente os valores de xk, xk menos 1, e a gente vai utilizar o f de xk e o f de xk menos 1. De acordo com aquela fórmula da média ponderada. Então eu vou ter o x do passo k menos 1, que vai ser 1, f de x do passo k, que vai ser menos 0,375, menos x do passo k, que é 0,5, vezes f de x do passo k menos 1, que vai dar menos 4.
dividido pela soma das ponderações. Então vai ser dividido por f de xk, ou seja, menos 0,375, menos da fórmula, que é a soma das ponderações, né? Então a segunda ponderação é negativa, então menos, e aí f de xk menos 1 é justamente menos 4. E aí quando a gente faz os cálculos disso daqui, a gente vai ter o valor de 0,4483. E aí a gente calcula a diferença entre o φ, a função de iteração, e o x do passo k, que aqui vai dar menos 0,0517. E aí eu pergunto, em módulo, essa diferença é menor ou igual que a tolerância? Não é. Então eu vou para o próximo passo. No passo 1, o que eu vou fazer é o seguinte. O x, que era o xk, no passo 1, ele vai se tornar o xk menos 1. Né? Se eu estou no k igual a 1, x do passo k menos 1 é justamente o x0, então vai ser o 0,5. E o x do passo k, ou seja, o x do passo 1, é justamente o φ do passo anterior, vai dar 0,4483. Calculo a função nesses dois pontos, e aí eu calculo o φ de xk utilizando aquela mesma fórmula, aquela mesma média ponderada. E vai dar 0,4550. Aí eu calculo a diferença entre o φ e o xk. Essa diferença em módulo é menor ou igual que a tolerância? Não é. Então eu vou para o próximo passo, passo 2. Então o xk menos 1 do passo 2 é o xk do passo 1, então vai ser 0,4483. E o xk do passo 2 é o φ do passo 1, então vai ser 0,4550. Calculo f de xk menos 1, calculo f de xk, e aí olha só, esse f de xk já dá um valor de menos 0,0004. Esse valor, ele é menor ou igual que a tolerância? Sim, ele é menor ou igual que a tolerância, então a gente pode parar. E aí quem é a nossa aproximação? 0,4550. A gente poderia até continuar, tá? Então se a gente fizer mais um passo, a gente vai ver que o φ a função de iteração vai dar esse resultado 0,4549. E aí eu me pergunto, esse resultado dessa função de iteração menos o xk é menor ou igual que a tolerância? Aqui está dando em módulo 0,0001. Sim, é menor ou igual que a tolerância. Então, nesse caso, a gente poderia encerrar o método dando como resposta 0,4549. Observe o seguinte, o f de xk se aproxima cada vez mais de zero. Em módulo, né, a gente pode ver que ele está se aproximando cada vez mais de zero. E a diferença também vai se aproximar de zero. Esse é o comportamento natural do método da secante. Mas observe também o seguinte, que os valores de f de xk-1 e f de xk, eles não mantêm o mesmo sinal ao longo dos passos, que era uma das características do método da bisseção, do método da posição falsa. Então lá na posição falsa, eu tinha que um deles começava negativo e ia até o final negativo, e o outro começava positivo e ia até o final positivo. Aqui não. Aqui no passo 0, eu tinha os dois valores negativos. No passo 1, o primeiro negativo e o segundo positivo. No passo 2, o primeiro positivo e o segundo negativo. Então, não tem essa história de que um deles tem que ser sempre positivo ou tem que ser sempre negativo, justamente porque aqui a gente pode ter os valores de xk e xk-1, os dois de um lado da raiz, os dois do outro lado da raiz, ou então cada um de um lado. Lá na posição falsa era cada um de um lado necessariamente, portanto um tinha que ser positivo e outro tinha que ser negativo. Então como é que é o algoritmo da secante? Muito parecido com os algoritmos anteriores, só que agora eu preciso encontrar duas aproximações iniciais, que se a gente fez algum método de isolamento, a gente tem um intervalo, se a gente tem um intervalo AB, a gente tem duas aproximações iniciais, a gente faz k igual a zero. Enquanto x do passo k não for uma boa aproximação, a gente vai encontrar o próximo xk utilizando aquela fórmula da média ponderada. A gente incrementa o k. Esse método também pode divergir, então se o k atingir o número máximo de passos, a gente termina o método dizendo que divergiu, né, encontrou uma raiz. Caso contrário, ou enquanto vai parar porque a gente encontrou uma boa aproximação, portanto, a gente termina com o caso de convergência em que o x barra vai ser o xk. As condições de convergência são as mesmas condições do método de Newton-Raphson, e a ordem de convergência dele, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas a ordem de convergência é 1,618. Então ele é geralmente mais rápido que o método ponto fixo, mas ele é um pouco mais lento que o método de Newton-Raphson. Ele tem uma desvantagem, que não é uma desvantagem tão ruim assim, porque ele precisa de duas aproximações iniciais, né? Ele precisa do x-1, x do passo menos 1 e x do passo 0. Ele não é tão difícil assim, não é tão impossível a gente encontrar essas duas aproximações iniciais. E ele tem uma vantagem que a gente não precisa calcular a derivada da função. Então, a gente finaliza aqui o método da secante, a gente viu como é a função de iteração dele, vimos também quais são os critérios de convergência e qual é a ordem de convergência, e na próxima aula a gente vai ver, vai ser a aula de conclusão, e a gente vai fazer uma comparação entre os métodos, tá certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!